Olá, tudo bem contigo? Espero que sim. Espero que você também não se canse dos vídeos. Mas como pastor, nós temos trabalhado no sentido de cuidar das ovelhas e oferecer para elas um respaldo nesse tempo de crise que nós estamos vivendo, e uma crise que pode até se intensificar com o passar do tempo. Então nossa preocupação está no bem-estar de cada ovelha, de cada discípulo, e espero que você esteja sendo abençoada de alguma forma através dessas pequenas e simples reflexões da Palavra de Deus. Essa semana nós nos propusemos a falar um pouco sobre a questão da apostasia, um espírito tão presente nesses últimos dias. Nós estamos aguardando o Senhor voltar, e à medida que nos aproximamos mais dessa vinda do Senhor, também aumentarão os casos de pessoas que um dia tiveram uma experiência com Deus e se desviaram da fé. Talvez você conheça alguém que foi um crente abençoado, feliz, tremendo, uma irmã daquelas que não perdia cultos, que estava envolvida em ministério e que talvez hoje já não está mais conosco, fruto da apostasia. A apostasia, só para lembrar e reforçar, é o abandono, é a negação de uma fé. Nós estamos baseando nossas reflexões dessa semana em Hebreus capítulo 6, o texto do versículo 4 ao 6, mas hoje eu quero falar especificamente do versículo 6, que diz: e que depois se desviaram, sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo-o à vergonha pública. Amados, talvez a forma mais explícita e mais clara de rejeição é o abandono. O abandono pode representar aquela morte que já estava lá dentro sendo anunciada. Quando uma pessoa abandona a fé, se desvia dos caminhos do Senhor, larga a igreja, larga ministério, larga tudo que ela estava construindo em Deus e para Deus, isso é a constatação de um desvio que já estava anteriormente acontecendo lá dentro, talvez de forma que ninguém visse, ninguém percebesse, mas aquela pessoa que estava morrendo, ela já sabia das situações que estavam ali dentro acontecendo, as mortes, os embates interiores, as vozes da alma reverberando, realmente levando a pessoa para o caminho errado, para se afastar da graça e da luz do Senhor. Mas me chama a atenção a terminologia, e ontem eu falei um pouco sobre isso no outro vídeo, a palavra impossível. É impossível trazer de volta aqueles que rejeitaram o Filho de Deus. E por rejeitar e abandonar, voltam a praticar as mesmas obras de antes, ou até piores, voltam a viver no pecado, voltam para a lama de onde o Senhor os havia tirado, e isso se torna público, porque aquele mesmo crente que foi visto na igreja, levantando as mãos, adorando a Deus, agora está sendo visto lá fora, envergonhando o nome do Senhor, dando mau testemunho, expondo publicamente novamente o Senhor a uma vergonha através do seu mau testemunho. Então eu preciso dizer a você e ao mesmo tempo alertar que o mau testemunho, o desvio da fé, a má conduta expõe o Filho de Deus à vergonha pública. E quando isso se constata, quando isso se firma na vida de uma pessoa que deixou a fé, aí então vem esse termo tão pesado, que é essa terminologia usada no texto, falando que é impossível trazer essa pessoa de volta ao arrependimento.
É por isso que muitas vezes uma pessoa volta para a igreja depois de ter ficado alguns anos fora. Ela volta, mas ela nunca mais consegue ser a mesma. Ela nunca mais consegue ter o mesmo coração, o mesmo espírito. Ela luta, ela tenta, mas se a palavra de Deus se cumprir neste caso, nessas vidas que se desviaram e que depois voltaram, então é por isso talvez que elas nunca mais se tornam as mesmas como antes, porque se torna impossível arrepender de novo pela segunda vez. Pensa sobre isso. Se nós olharmos, ontem eu citei a carta à igreja de Laodiceia, no capítulo 3 de Apocalipse, especificamente no versículo 20, fala que Jesus está à porta batendo. Ou seja, do lado de fora, ele está escrevendo uma carta para a igreja do Senhor, assim como eu e você somos igreja, e a carta era: eu estou do lado de fora, estou batendo aqui, será que você está ouvindo eu bater? Essa mesma carta à igreja de Laodiceia fala sobre a questão da mornidão, sobre a frieza, sobre o morno, sobre ser quente, mas como a igreja não decidiu ser nem fria nem quente, ela decidiu ser morna, portanto desviada, colocando Jesus para fora. Se ela decidiu, de uma vez que ela decidiu isso, Jesus ficou do lado de fora, e ele por um tempo ainda insiste, ainda bate. Talvez Jesus está batendo na porta do teu coração. Talvez ele está do lado de fora e você não percebeu que você o trancou do lado de fora. Então, se ele estiver batendo a sua porta ainda, e você ouvir, não hesite, corra, abra a porta, porque a chave está pelo lado de dentro. Corra, abra a porta para que ele possa entrar e novamente estar com você. Cuidado com esse espírito da apostasia que vai acontecer e inflamar a terra antes que Jesus volte. Se Jesus está para voltar e todos nós cremos nisso, então nós estamos já vivendo esse tempo da apostasia, onde talvez muitos irmãos preciosos vão perder a sua fé, se desviar, trancar Jesus do lado de fora, e talvez neste caso seja impossível arrepender e trazê-lo de volta. Querido, é com muito temor que eu falo essas coisas. Preocupado com a igreja, preocupado com a tua vida, preocupado com os nossos discípulos, preocupado com os nossos líderes, com os nossos pastores, preocupados com os nossos líderes de ministérios, preocupado com você que é crente, que um dia simplesmente, mas ao mesmo tempo tão gloriosamente, aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Entenda, não existe igreja fora da igreja. Você não pode ser igreja fora da igreja. Você não pode ser igreja independente e nem igreja fora da congregação. Esteja aliançado, firme, fortalecido na graça, na fé, na palavra, e que as suas esperanças em Deus sejam renovadas, mas que elas estejam aqui, firmadas na verdade, na palavra de Deus. Que você seja uma ovelha absolutamente autêntica com Deus. Só isso pode te proteger do espírito da apostasia dos últimos dias. Deus te abençoe, te fortaleça e esteja com você em cada momento da sua vida. Até a próxima, em nome de Jesus.